Olá, boa tarde. Professor Isolda passando aqui mais uma vez. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a identificação dos átomos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como é que o átomo ele se apresenta, né? Basicamente, a identificação dele. Por exemplo, a nossa identificação, quando a gente chega a um local, geralmente é identificada através de um número, de um documento com foto. Esse é o documento com foto do átomo, como o nosso RG, carteira de habilitação, passaporte, enfim. Então, aqui é como se o átomo chegou e aí ele vai apresentar o documento dele com foto, né? Então, na tabela periódica a gente tem isso aqui, mas não é só na tabela periódica que eu devo saber identificar o átomo. Então, o átomo geralmente na tabela ele tem assim, o símbolo, né, que é representado por uma letra ou às vezes por duas letras. Aí, quando é uma letra maiúscula, quando como são duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. Em cima aqui a gente tem o número atômico dele, que é o que identifica, é como se fosse o número do RG dele. Esse número é intransferível, tá? Cada átomo tem o seu. O nome dele, que vem ao lado aqui. A massa atômica dele, como fosse o peso do átomo, tá bom? Mostrando agora o que a gente viu aqui no quadrinho. Para um exemplo, a gente tem aqui ó, o átomo de hidrogênio. O símbolo dele, a letra H. O número atômico dele, 1. A massa atômica dele também coincide, nesse caso coincide com 1 também. O nome dele aqui do lado, hidrogênio. Então aqui a gente tem mais 3 exemplos. O magnésio, o bromo e o oxigênio. No caso aqui do magnésio, a gente tem aquele exemplo que eu falei, que quando o átomo ele se apresenta com duas letras. Sempre a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Magnésio, símbolo dele, Mg, o número atômico dele, 12, o número de massa atômica dele, 24, e o nome dele aqui do lado, magnésio. O bromo aqui, o símbolo dele, Br, o número atômico dele, 35, a massa atômica dele, 79,9, o nome dele, bromo. Uma diferença aqui que eu coloquei é que algumas tabelas, elas vêm com um número arredondado. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu coloquei aqui, ó, ele tem a massa atômica dele que aqui especificado, não está arredondado, 79,9. Alguma tabela que a gente pegar, for olhar de exemplo, o magnésio aqui, o número atômico dele aqui não vai ser 24, vai ser 24, alguma coisa, tá? Aí a maioria dos exercícios, às vezes, coloca sempre esse número sem precisão. Quando ele está assim, em décimos, ele está com precisão, tá? Aí se eu colocar o número, se o exercício me der um número arredondado, vai estar errado? Para fazer o exercício, não. Se fosse um laboratório, aí sim eu precisava com esse número com exatidão, com todas as casas, com as vírgulas, para fazer os cálculos. O oxigênio aqui. O oxigênio tem o símbolo O, tem o número atômico dele 8, tem a massa atômica dele 16 e o nome aqui do lado, oxigênio. Então, quando a gente coloca assim o símbolo, o número atômico, o número de massa, é para a gente chegar aqui, ó. Número atômico e número de massa, né? Na verdade, a gente vai chegar nessas letrinhas aqui, ó, que cada uma tem um significado, né? Aí a gente tem aqui, ó, o símbolo oxigênio, voltando para o oxigênio. Oxigênio, a massa atômica dele 16, o número atômico dele 8. Geralmente ele é visto assim nos exercícios, tá? O que difere de um exercício para outro é que às vezes a massa ela pode vir tanto do lado esquerdo como do lado direito, aqui na parte superior, e embaixo aqui o número atômico. Quando a gente vê um átomo na tabela periódica, que é aquele número em destaque, que está em negrito, sempre ele é o número atômico. Todos esses números eles são representados por letras. O Z quer dizer número atômico.
A letra A quer dizer o número de massa. A letra N quer dizer o número de nêutrons. A letra P quer dizer o número de prótons. A letra E, minúsculo, quer dizer o número de elétrons, tá? Mas isso quando ele vem. O exercício vem enunciado e vem dizendo, por exemplo, Z igual a 2, por exemplo. Então, ele está dizendo que o número atômico daquele átomo em destaque que ele está falando é 2. O A é igual a 20. Então, a gente já sabe que a massa atômica dele é 20. É um dado que ele me dá. Ele possui N igual a 12. Então, quantos nêutrons ele tem? 12. P é igual a 17. Então, quantos prótons o átomo tem? 17. E é igual a 8. Então, eu já sei quantos elétrons ele tem? 8. Mas quando o enunciado não me dá todos esses dados, a gente também tem as fórmulas que eu posso encontrar, tá? Essa daqui é para a gente descobrir o número de massa. Essa fórmula, então, A é igual a Z mais N. Então, nesse caso, o enunciado quer que eu descubra o número de massa. Para isso, ele vai ter que me dar o Z. Quem é o Z? O número atômico. E o N. Quem é o N? O número de nêutrons. Então, vamos supor que ele disse, é um átomo X que possui o número atômico 8 e o número de nêutrons 8. Qual a massa do átomo X? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Z mais N vai me dar o número de massa. Nesse caso aqui é 8, né? Quanto é o número? Eu peguei esse exemplo aqui, ó. Quanto é o número atômico dele? Que o número atômico, lembrando que é esse que vem embaixo. A massa é essa que vem em cima. Mas vamos supor que neste caso nós não temos a massa. Eu tenho o número atômico e o problema também me deu o número de nêutrons. Então, já sei que o número atômico dele é 8 e o número de nêutrons dele também é 8. Então, a gente vai somar. Toda vez que eu quiser descobrir a massa, eu vou somar o número atômico e o número de nêutrons. Então, 8 mais 8, a minha massa é 16. Vamos ver se deu certo? Deu. 16. Aí, a gente tem outra regrinha aqui, que é essa daqui, ó. Z é igual a P, que é igual a E. Se eu tenho o número atômico, eu também terei o número de prótons e também terei o número de elétrons. Quando? Quando eu estiver tratando de um átomo neutro. Neutro. Um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Esse aqui, no caso do oxigênio aqui, é um átomo neutro. Por que ele é neutro? Ele possui alguma carga? Não. Positiva? Não. Negativa? Não. Então, se ele não tem nenhuma carga nem positiva nem negativa, eu tenho aqui um átomo neutro, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar outro átomo aqui, o cloro. O cloro, que tem um número atômico 17 e possui o número de massa 35. Daí eu vou usar essa regra aqui, ó. Então, a gente tem aqui o Z e tem aqui o A, né? Aí ele quer que diga quantos prótons e quantos elétrons tem o átomo de cloro. Então, eu sei que Z é 17. Z é igual a P, que é igual a E. Quanto é o Z dele? 17. Quantos prótons ele tem? 17. Quantos elétrons ele terá? 17. Quando? Quando eu tiver um átomo neutro, que nesse caso aqui do cloro. Tem carga? Não, não tem carga. Então, ele é um átomo neutro. Outra fórmula que a gente tem aqui é quando a gente quer saber o número de nêutrons, né? Então, N é igual a A, que é o número de massa, menos P, que é o número de prótons. Se eu tenho um átomo, vamos supor, no caso da... sabendo que o número de massa do oxigênio é 16 e o número de prótons do oxigênio é 16, qual será o número de nêutrons dele? Vamos jogar na fórmula. Eu já sei que a massa dele é 16 e o número de prótons é 8, então 16 menos 8
é igual a 8. Se fosse o cloro aqui, que a gente fez, então eu ia colocar aqui N é igual a A menos P. Quanto é o número de massa do cloro? Aqui, ó, 35. Quantos prótons tem? Tá aqui, ó, fiz do ladinho. 17. N é igual, então, 35 menos 17 é igual a 18. Então, quantos nêutrons tem o cloro? 18. E aí acabou, tá? Neste caso aqui, se eu quiser saber número de nêutrons, se eu quiser saber número atômico, número de prótons, número de elétrons, eu sempre vou usar essas fórmulas aqui. Então, por que eu estava falando naquele caso lá de um átomo neutro? Porque nem todos os átomos, eles são neutros. Tem outros átomos que eles possuem carga positiva e negativa. Esses átomos que possuem carga positiva e negativa, eles são chamados de íons, tá? Íons. Quando ele possui uma carga positiva, ele é um íon de que tipo? De que tipo? Cátion. Quando ele é um íon que tem uma carga negativa, ele é chamado de ânion, tá? Então já sabe, possui uma carga negativa, ele é um ânion. Possui uma carga positiva, ele é um cátion, tá? Aí o que acontece com ele? Quando eu vou usar essa regrinha aqui, ó, eu não posso dizer que eles são mais iguais. O Z, que é o número atômico, e o P, que é o número de prótons, eles não se alteram. Eles permanecem iguais. Se um é 10, o outro continua 10. Mas o número de elétrons, quando o átomo é um íon, tem carga positiva ou negativa, ele não vai mais ser igual ao número atômico e o número de prótons. Então, a regrinha vai ficar Z é igual a P diferente de E. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o Z. Nesse caso aqui, o átomo de sódio tem o número atômico 11. Z igual a 11. Então, quantos prótons ele terá? 11 também. Quando ele tem uma carga negativa, ele ganha elétrons, tá? Vai ganhar mais elétrons. Vai depender de quantos elétrons ele vai ganhar, depende do que estiver aqui, ó. Se tiver só o sinal, como esse, então isso quer dizer que ele vai ganhar 1, tá? É como se eu tivesse uma fração e eu tenho aqui, por exemplo, 3, nada, igual a x e 4. Quem é que está embaixo do 3 aqui? Não subentende-se que tem 1? Então, aqui é a mesma coisa. Quando não tem nada, tá só aqui o sinal, então subentende-se que quantos elétrons tem aqui? 1 apenas. Aqui é a mesma coisa, ó. Quando tem só a carga positiva, ele, no caso, quando ele é um cátion, ele vai perder. Então, carga positiva, ele perde. Carga negativa, ele ganha. Ganhou quantos? 1. Perdeu quantos? 1. Então, no nosso exemplo aqui, ó, o número atômico dele, 11. Número de prótons dele, 11. Perdeu 1. Então, agora ele tem quantos elétrons? 10. Se fosse aqui, nesse caso aqui, que ele é um cátion, perde, né? Carga positiva. Número atômico dele, 11. Número de prótons dele, 11. Ganhou 1. Então, ele tinha 11, agora ele terá 12. Mas toda vez ele vai ganhar ou perder 1? Não, tá? Só vai ganhar ou perder 1 quando ele tiver só o sinal. Se for mais de 1, então ele vai aparecer esse número. Nesse caso aqui, ó, ele vai perder 2. E aqui ele vai ganhar 3. Então, aqui, ó, o número atômico dele é 11, o número de prótons dele é 11, e ele tinha 11 elétrons, só que aí ele tem uma carga mais 2, então ele perdeu 2. 11 menos 2, 9. Aqui, neste caso aqui, o número atômico 11, o número de prótons 11, ele tinha 11 elétrons, e aí ele ganhou 3, 11 mais 3, 14.